a movimentação foi intensa ontem aqui na chegada do Cruzeiro, né? 24 jogadores aí relacionados. O Cruzeiro está concentrado aqui no Windsor Marapendi e Pedro Lourenço está acompanhando a delegação, então tá todo mundo muito focado, né? Acompanhando aí, claro, né? Tudo que está acontecendo no entorno, movimentação favorável pro lado de lá, né? Um Flamengo aí favoritaço, mas a bola, meu amigo, vai rolar e dentro das 4 linhas ali é que tudo vai acontecer. Então, dentro daquilo que a gente já imaginava, até uma surpresa, né? Que foi o Cássio entre os relacionados. E aqui, informação, hein? O Cássio deve ir pro banco, tá? São 24 jogadores. 24 jogadores. E tô achando que vai cortar o Vitor Lamonier. E o restante aí fica à disposição, hein? Cássio já treinou bem aí as 2 últimas semanas. E tá pronto. Claro que o Otávio é o titular e vai ter um respeito quanto a isso, né? Mas não será surpresa hoje se o Cássio ficar como o goleiro reserva ali, no banco de reservas. Viu? Ô Samuel, o Girafa já deu a opinião dele, o Ângelo também, eu estou na dúvida. Não vai acontecer, mas supostamente um grande supositório. Se vai para os pênaltis, você colocaria Cássio? Nossa, ontem a gente ficou debatendo isso aí, eu fiquei pensando, velho. Achei até que eu ia sonhar com isso hoje. Desce do mas eu não sei. Tá igual a minha escalação, velho. Eu já fiz o campinho aí, eu já coloquei o Vidalba, já coloquei o Rojas, já escalei o Cruzeiro aí de diversas formas e eu tenho muito essa dúvida, cara. Mas eu entendo também, quem fala, se tiver empatado, deixa o Otávio mesmo, que na base pegou muito pênalti, né? No profissional ainda vai acontecer. Ô, gente, se tiver que ver uma classificação nos pênaltis, com o Otávio, com o Cássio, depois de domingo, eu entreguei minha vida totalmente pro Arthur Jorge. Então, desce do muro, Samuel. O que esse homem fizer, ele tá abençoado. Eu também acho. Entreguei minha vida pro Arthur Jorge, é maravilhoso. Samuel, que eu comecei falando aqui, né? Ele não tem dúvida, mas nós temos as dúvidas aí nas 2 laterais, né, cara? Se é Fagner William ou se é Rojas e Vidalba, né? Eu, como eu não sou o Tuti, eu colocaria Vidalba e Fagner. Mas há quem prefira o William, né? Pela ofensividade. Apesar que o nosso querido Fagner tem tido um aproveitamento maravilhoso nessa lateral, né? Eu acho que o Vidalba, cara, libera o Wesley até pra atacar mais, né? Mas como você falou, está na mão de Tuti, né? Esse homem tem feito milagres e ter confiança que ele hoje vai fazer tudo certinho aí, gente. Vamos ter momento. Hoje são 90 minutos para teste, para ver se tá todo mundo bem, cardiovascular, aquele negócio todo. Samuel, vai dar uma sargada no popozão, velho. Isso traz energia boa, por favor. A água aqui é muito gelada, velho. Gente, tem tempo não, meu. Acordei e corri. Aí tomar aquele café do hotel, né? Que todo mundo tem que aproveitar. Quando tá em hotel e tem o café na diária. Isso aí. Tem que fazer o valor, fazer valer, né? Tem que caprichar. Então, beleza, agora já estamos em live. Daqui a pouco tem bola em jogo. Almoçar e ir pro Maraca, velho. Ô, Samuca, e como é que tá a torcida do Cruzeiro aí nos arredores? Tem muita gente aí, você vê na praia aí, já muita gente camisa do Cruzeiro, bandeira. Pra caramba. Aqui mesmo tô vendo ali, o pessoal tá ali sentado ali, tem 2 ali, ó. Deve estar assistindo a gente lá, que tá com celular assim, ó. Vou falar baixo aqui. Se vocês estiverem assistindo aí, vocês 2 estão sentados aí, vocês vêm aqui. Um tá de camisa azul, outro tá de camisa branca. E tem um povo ali na praia. Olha lá, eles estão assistindo. Falei. Daqui a pouco eles vão vir. Estão vindo. Já eles vão chegar. Mas aí, tem o pessoal rodando aí, daqui a pouco a gente vai ter a Tainara. Os caras tá vendo mesmo. Não, são outros. Tem um cruzeirense aí, ó. Atrás dela tá bom. É reflexo. Tô falando. Chega aí. Beleza? Tá assistindo ali? Tava assistindo o Samuca como sempre aí. Show de bola. E hoje Cruzeirão, jogo apertado, mas vai dar nós demais. 2-1. Como é que tá? Tá desde que dia aí no Rio? Chegou ontem? Chegamos ontem, lá de Valadares, meu primo aqui de BH. Seu nome? Meu nome é João Paulo e a gente veio aqui pra levar essa classificação aí. Amém. Vamos, tamo junto. Chega aí. João Paulo? João Paulo tá acelerado. O João Paulo é o outro. Vinícius. Bora calar o Maraca hoje. Vai dar nós hoje. Se Deus quiser. Todo mundo confiante? 100%. Aqui, pediram pra fazer a pergunta. O Cássio, talvez vai ficar no banco hoje.
se for pros pênaltis? Coloca o Cássio no finalzinho ou deixa o Otávio mesmo? Otávio, deixa o Otávio, tem que dar moral pra ele. Vai salvar a gente hoje. Contrato renovado? É isso aí, o homem tá com dinheiro no bolso agora e vai pegar 3 pênaltis hoje, pros pênaltis. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. Eu falei aí. Falei que você tá assistindo. Achamos que tava vindo outro, cara. Você tá no espelho aí, de costa aí, a gente achou que tava vindo outra pessoa. Sensacional, bicho, maravilhoso. Ô, menino Samuel, o resto, tirando essa parte aí, né, dessas dúvidas, eu acho que o time é quem mesmo? Lá na frente é o Wesley, Caio Jorge Arroio, né? Gerson, Matheus Pereira, Romero no meio, e aí Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, e vamos aguardar para ver quem vão ser os laterais. Não é isso mesmo, né? Tem muito mistério, não tem? Eu acho que não, Genta. Eu já mudei, eu iria de Fagner e Rojas mesmo, né? O Cruzeiro foi lá no Racing, pagou $6 milhões no cara, vai precisar jogar, né? Já tá acostumado a esse tipo de embate aí, então eu já mudei. Iria de Rojas e Fagner mesmo. Meu time seria Otávio, Fagner, Fabrício, Jonathan, Rojas, Romero, Gerson, Arroio na direita, Wesley na esquerda, Pereira e Cajota, e um monte de opção legal aí no banco, né? Pra decorrer da partida. Eu iria falar aí justamente isso. W94, Rudy Wanderson no esterói. Imagina ele faz o gol da classificação. Nossa, a gente chega aqui amanhã. Wanderson, tatuagem. Fala pessoal da Samuca TV, Flazoeiro chegando aqui para trazer as informações do Flamengo para esse jogo de hoje entre Flamengo e Cruzeiro pela decisão das oitavas de final da Libertadores. Dando um bom dia aí pro Samuel, pro Mike, pro Josias. É um prazer estar nessa manhã de quarta-feira aqui com vocês. E assim, gente, eu vou falar um pouco do Flamengo aqui de maneira resumida, porque Flamengo, antes do jogo contra o Vitória, vinha de 2 empates no Campeonato Brasileiro, tinha um princípio de crise, muitas críticas, principalmente ao diretor de futebol, José Botto, pela ausência de contratações para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo negociou um bom tempo ali com o Almada, negociou com o Luiz Henrique, mas sem sucesso nas 2 contratações. E isso trouxe uma insatisfação para o torcedor e também algumas falas do Leonardo Jardim trouxe uma certa insatisfação para o elenco. Acontece que antes do jogo contra o Vitória, naquela semana ali, o presidente BAP foi ao Ninho do Urubu, teve reunião entre os jogadores, o próprio técnico Leonardo Jardim, o departamento de futebol, e meio que lavaram a roupa suja e as coisas voltaram para o trilho. O Flamengo vence do Vitória, vai até Belo Horizonte, empata com o Cruzeiro em 1-1, buscando um resultado. O Cruzeiro abriu o placar, como vocês sabem, na semana passada. No final de semana aplica uma goleada no Mirassol e tem esse jogo de hoje com o clima até então bem mais tranquilo no Ninho do Urubu para essa partida. O Flamengo deve ter alguns desfalques, como o zagueiro Vitão, que ainda não se recuperou de uma lesão na coxa. Tem o Alexandre, que está com tendinite na panturrilha, o lateral esquerdo também não deve estar à disposição para esse jogo de hoje. Tem o De La Cruz também, que teve uma lesão aí na semana passada, e deve ter o retorno do Bruno Henrique, que ficou fora do jogo do final de semana, já que o Matheus Henrique semana passada deu-lhe um carrinho nele e não foi expulso, e tá tudo bem, não vou ficar aqui reclamando de arbitragem. Falar um pouco do provável time. O Flamengo deve vir hoje com Rossi no gol, Royal na lateral direita, Léo Pereira, Léo Ortiz, a dupla de zaga, Ayrton Lucas na esquerda, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Acredito que ele vai vir com o Carrascal, principalmente pela partida que o Carrascal fez no domingo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Acredito que esse é o provável time do Flamengo para o jogo de hoje, e aí ele fica com Paquetá, Pedro como opção no banco de reservas. Pontos fortes do Flamengo dentro do Maracanã é a torcida. Hoje a torcida jovem do Flamengo está de volta para poder apoiar e fazer mais uma atmosfera dentro do Maracanã. Além da torcida, a maneira que o Flamengo tem jogado não é a maneira que vocês estão acostumados a ver o Jardim jogar quando estava aí no Cruzeiro, aquela coisa de dar a bola para o adversário. O Flamengo não sabe jogar assim, o Jardim vinha sendo muito criticado por conta disso. Muito pelo contrário, o Flamengo está propondo o jogo, está indo para cima e hoje vai ser emoção. Parece que vai chegar o Natal, mas não chega esse jogo. Vai dar tudo certo. Um abraço aí pro Samuel Venâncio, um abraço aí para toda a galera que tá na bancada, para toda a audiência. Tamo junto, Samuel. A gente se encontra daqui a pouquinho no Maracanã, que eu tô ansioso pra caramba. Valeu! Valeu aí o Guilherme do canal Flazoeiro. E assim, desse provável time ali, eu tenho dúvidas, hein? Pedro no banco? E o Paquetá também, né? Imaginei que eles acho que ele vai manter voltar, mesmo o né? Bruno Henrique, né? Por uma lógica aí de até mesmo esquema tático, né? Acho que o Bruno Henrique... Mas eu preferiria, mas eu não sou o Jardim, né? E não sou o Flamengo, então cada um com seus problemas que ele vem aí mesmo com o Bruno Henrique, né? E ele falou ali do Carrascal, né? Como um jogador que pode ser titular. O Carrascal jogou os 90 minutos contra o Mirassol. Sim. Eu acho que isso é um indício que não será ele de início. Eu acho que
que o Paquetá joga, hein? Claro que o Flazoeiro ali tá muito mais inteirado no universo Flamengo que a gente, né? Então tem que levar em consideração. Porém, imaginei que o Paquetá jogasse até pela questão da preservação, fez o gol, né? E querendo ou não, é o principal jogador aí do elenco deles, em questão até de valores, né? Foi comprado aí por um valor recorde, é um cara que tava na Copa do Mundo, né? Me surpreenderia bastante ele não ser titular. E essa questão do Pedro também, né? Eu acho que a minha principal dúvida, acho que a gente pode ser surpreendido, todo mundo, porque na ida ele surpreendeu, não colocando o Pedro, né? Não colocando o Paquetá aqui mesmo, voltando de lesão, então a gente tem que esperar pra ver, mas muda bastante, eu acho, com esses jogadores em campo ou não, né? O Paquetá é um cara mais ali da organização, volta pra ajudar a construir, o Pedro é um centroavante mais clássico, né? Ainda que tem muita qualidade com a bola nos pés, e o Bruno Henrique tem aquela velocidade, também tem um bom jogo aéreo. É isso. Ô Samuca, e independente quem seja o escolhido, fato é que é chumbo grosso, né? Não tem facilidade ali, o time do Flamengo tem muitas opções de qualidade e o Cruzeiro vai precisar provavelmente jogar melhor até do que jogou na ida para conseguir trazer essa classificação. Eu penso isso. Um abraço aí pro Guilherme do Flazoeiro. Tem canal gigantesco aí sobre o Flamengo, tá? Acompanha tudo e obrigado aí pelo boletim. Eu tava vendo até muita gente falando de Paquetá no lugar do Jorginho. Eu falei, Caramujo, eu gostei do resultado do Flamengo lá, que eu acho que ele jogou um monte de dúvida aí pro LJ, né? Como que ele vai deixar o Pedro fora? Ao mesmo tempo, ele falou pro Bruno Henrique não viajar, preservando pro jogo hoje. Então, mas entra um, vai ficar o outro no banco, né? Tem que estar ligado o tempo inteiro. O que eu tenho de uma expectativa assim, tem um ponto positivo e um ponto negativo. Primeiro, o ponto positivo. Eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo no Mineirão, mas tem uma margem para jogar bem mais. E com alguns jogadores precisando render mais. A gente fez um bom jogo e o Matheus Pereira a gente quase não viu, né? O Pereira que já entregou tanto aí para o Cruzeiro. O Gerson tem possibilidade de jogar muito mais. Hoje acho que vai ter mais espaço para o Caio Jorge fazer aquele movimento que ele gosta muito. Temos a volta do Lucas Romero, que eu considero um pilar nesse meio campo do Cruzeiro. E já o Flamengo, em relação ao que ele estava jogando, ele subiu de patamar, né? Naquele jogo contra o Cruzeiro, agora contra o Mirassol também, ótimo, fez uma ótima partida, mas vejo mais margem para o Cruzeiro melhorar em relação ao último jogo do que o Flamengo. Claro que vai estar em casa, com o apoio do seu torcedor, mas o Cruzeiro, para classificar hoje, vai ter que fazer um jogo perfeito. Isso aí, eu acho que ninguém tem dúvida. O ponto que é a minha preocupação, esse elenco, claro que tivemos alguns reforços, ele ainda precisa de se confirmar mais em jogos decisivos. E hoje é uma ótima oportunidade, né? É claro que a gente eliminou o rival, o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil com muita autoridade, foi um vareio, né, naquele jogo, mas aí vem o duelo com o Corinthians e o time acabou sendo eliminado. Final com o Racing. Então, a maioria desse grupo aí precisa dar uma resposta ou ser um time confiante também nesse tipo de jogo. Claro que estamos falando do Flamengo do outro lado, né? O Cruzeiro pegou o melhor elenco aí da América e a melhor campanha disparada da Copa Libertadores deste ano. Pode estar, o LJ não conseguiu encaixar e tudo mais, mas é muito jogador bom. E quando tem muito jogador bom assim, às vezes o esquema tático, o técnico vai ficar em segundo plano porque qualquer possibilidade. A bola sobrou, o Paquetá deu um chute daquele e empatou o jogo, né? Então, o Bruno Henrique, eu só fui ver depois nos melhores momentos. Aquela que ele recebe e finaliza no alto, a bola bateu no travessão e saiu, né? Eu nem tinha visto isso na hora lá da adrenalina do jogo. Então é muito jogador bom. Não dá pra... Nossa, tá mexendo o Flamengo. Nossa, que bom, tirou fulano de tal. O que vai entrar talvez é até melhor, né? Então é concentrado o tempo inteiro, competição, mas vejo o Cruzeiro em relação ao jogo também de quarta-feira com melhores opções aí no banco de reservas, tendo principalmente agora o Lúcio à disposição, né? Vai ter o próprio João Costa ali, o Felipe Moraes, que entrou bem. Vai ser um banco mais encorpado hoje, o próprio Zé Lucas. Vamos lá, Caramujo. É isso, e assim, pensando no adversário particularmente, né, você olha pro Flamengo ali, tem algumas posições que até a torcida do Flamengo reclama, tipo na lateral direita, que o Varela, em tese, é o titular, mas na Libertadores ele normalmente escolhe o Emerson Royal. Na esquerda não tem muito segredo, porque o Alexandre ainda tá nessa situação de dúvida, né, com dores ali na panturrilha, então deve jogar o Ayrton mesmo. A dupla de zaga, os Léos e o Rossi no gol. Dessa linha de defesa do Flamengo, eu acho que o elemento que talvez o Cruzeiro possa explorar mais e não fez um bom jogo no Mineirão é o lado direito ali, com o Emerson Royal, e acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade.
o Wesley é a melhor opção do Cruzeiro para tentar bater esse jogador, que é o provável titular? Sim, acho que sim. Inclusive, o próprio Arthur deu esse indício poupando ele contra o Corinthians, né? Eu acho que ele quer o Wesley realmente, assim, ponto de bala, voando, para poder entrar lá contra o Flamengo e dar um calor no Emerson Royal. E também, o Caramujo, eu acrescento a lateral esquerda, viu? O Ayrton Lucas ele é muito criticado ali pela torcida do Flamengo, tanto que até o Lino ajuda bastante. Eu acho importante, assim, pro Flamengo essa presença do Lino, justamente para auxiliar ali, porque é um cara que tem essa dificuldade na marcação e tudo mais. Então, o Arroio também foi preservado, né? Então, acho que o Arthur espera muito isso, esses jogadores indo para cima dos laterais. E aí, a gente faz até um paralelo com o que falou o nosso Flazoeiro ali, né? Que deu esse depoimento pra gente, porque ele faz, né? O Jardim tá tentando agora aqui jogar com a posse de bola, propor no jogo, né? E a gente sabe que não é aquele estilo que o Jardim mais privilegia, porque no Cruzeiro ele adotou outro estilo, no Flamengo também. Aí recebeu críticas e tal, tá tentando mudar, pelo que falou ali. E aí isso naturalmente também deixa mais espaços, né? O que pode ser fundamental pro Cruzeiro conseguir chegar junto com esses pontas. Eu acho que é fundamental a gente conseguir segurar a pressão nos primeiros 15 minutos ali, 20 minutos, não deixar o jogo ficar com o Flamengo pressionando demais, porque como o Samuel falou, o time deles tem muita qualidade, então às vezes uma bola sobrada e tal, o cara faz o gol num erro ali, e aí depois começar a explorar esses espaços, explorar o próprio nervosismo do Flamengo, da torcida, porque como ele falou ali, né, a torcida vai estar enchendo o estádio, tá naquela expectativa, é um jogo grande pra eles também, muito grande, mas chega num momento ali que dá 20 minutos, 25, e as coisas não estão correndo bem, a torcida passa a pressionar, né, passa a ser um elemento negativo, assim, em relação ao time, ainda mais que eles não estão tão satisfeitos assim com o que o Flamengo tem feito. Aí tem até alguns jogadores que já estão ali na cola do torcedor rubro-negro, né? Tipo o Emerson Royal, que vem sofrendo críticas aí pesadas da torcida do Flamengo. Mas eu acho que é um jogo que passa muito pelas pontas ali mesmo, né? O Cruzeiro tem capacidade de explorar muito bem esses corredores do Flamengo, porque o Flamengo é um time que gosta de atuar tentando colocar os pontas também passando pelo meio. E se o Cruzeiro tiver uma possibilidade de trabalhar bem essa jogada, como o Arroio fez, especialmente no primeiro jogo, acho que o Cruzeiro pode encontrar ali um caminho muito eficiente para vencer o Flamengo, né? O Arroio teve, o próprio Wesley teve uma oportunidade que o Arroio cruza a bola e o Wesley acaba, né, pegando um susto, a bola sobe. Então, assim, eu vejo que é uma possibilidade boa, porque o Ayrton Lucas também é um jogador que toma muito, mas muita bola nas costas, direto. É um jogador que tem deficiências defensivas enormes, então o Cruzeiro pode explorar isso e contar também com essa velocidade do Caio Jorge. Acho que tem espaço ali entre Léo Pereira e Léo Ortiz para ele encaixar essa jogada e conseguir ganhar dos dois ali na velocidade também. Tem até uma jogada que ele arranca no início do jogo do Mineirão, né? Que, tipo, ele chega ali numa condição favorável, só que aí ele passa até e ilude o Léo Pereira, o Léo Ortiz brota do nada ali, né? Isso. E consegue travar aquela finalização ali. Mas lembro muito aquele jogo no Mineirão, o gol que o Caio faz, e depois tem um chute dele que o Rossi dá uma desviadinha, ela vai no travessão. É o tipo de jogada que o Caio precisa explorar mais, sabe? Essa finalização da entrada da área ali. Porque... E bater no gol é muito importante, assim, acertar o gol. No Mineirão, que a gente não teve chute no gol, né? Teve o gol e não teve mais. Teve chutes perigosos e tudo mais, mas não teve. E o Rossi também é um cara que vem sendo questionado pelo flamenguista, né? Sim, às vezes deixa a desejar, dá uns rebotes e tal, então tem que testar mesmo, assustar, e isso também cria uma tensão no time, na torcida, né? E eu acho que o fundamental mesmo aí é realmente não deixar o Flamengo ficar muito confortável assim no jogo, porque a qualidade do Flamengo com a bola no pé é muito diferencial, né? É difícil tomar a bola deles, né? Porque você tem um Rossi ali que com os pés ele é muito, muito, muito bom. Aquele tipo de caso que eu acho que ele é melhor com os pés que com as mãos, porque ele vai muito bem nesse sentido. Os dois zagueiros também vão muito bem, especialmente o Ortiz, né? Então eles fazem uma saída boa ali, é difícil pressionar a saída deles. Aí chega no meio, né? O Pulgar tem sua qualidade, mas o Jorginho é um cara também que é, assim, fenomenal nesse sentido. E aí o Arrascaeta tem um grande trato com a bola, todo mundo conhece. O Carrascal também tem. E aí tem os jogadores que não tem essa, assim, são de qualidade, claro, vão saber fazer um passe, óbvio, mas, né, não tem isso como característica principal, né? É o Lino, no caso foi o Plata, né? Eles têm outras valências, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de ser um pouco mais, ter um meio mais combativo, né? Sim, o que faltou aqui. Muitos momentos o Flamengo teve muita tranquilidade para avançar no campo, para rodar a bola na intermediária do Cruzeiro, e isso é muito ruim, né? Para ganhar a segunda bola, então eu acho que passa muito por isso, assim, também, além dos laterais ali, mas esse momento sem a bola também vai ser muito importante. Tem que tirar o Flamengo da zona de conforto, né? Porque deixar do jeito que foi aqui no Mineirão, muito tempo para pensar, roda a bola. Teve um lance que o Samuel Lino mesmo foi passando, chutou, né? Foi aquele lance que a bola bateu no travessão, até que o Samuel citou. Foi isso, né? Deu um espaço enorme, muitas dificuldades ali dos volantes também do Cruzeiro, mas é um jogo para entrar atento. Tem que ser atento, atenção, tem que estar ligado desde o primeiro minuto. Né? Porque ali o Cruzeiro, assim, o primeiro tempo foi muito laicar, foi meio igual, né? Aí o Cruzeiro começa um tempo bem, cresce no jogo e aí faz o gol com o Arroio. E aí, acho que os 10 minutos depois daquilo ali, o Flamengo ficou rodando bola no intermediário do Cruzeiro até ganhar o escanteio.
até fazer o gol, e aí... Até inventarem uma falta. Verdade. Teve acho que um lance de escanteio, aí logo depois inventam uma falta lá, mas eu acho que teve muita liberdade naquele momento ali. E se não me engano, pouco antes do gol, assim, minutos antes, o Cruzeiro até ele consegue roubar, acho que 3 bolas no mesmo lance, e ele tenta sair nos 3 lances, entrega a bola 3 vezes no mesmo lance, entendeu? Rápido. E o Flamengo continuou com a bola no campo de ataque. Então, eu acho que ganhar essa segunda bola e conseguir progredir com ela é muito importante, não só pela oportunidade de contra-ataque que você vai criar, mas para se proteger também, né? Se proteger com a bola. É isso. Inclusive, um outro aspecto aí, a gente falou aqui da linha de defesa. Meio campo do Flamengo ali, Pulgar, é o titular, primeiro volante, e tem essa disputa e essa discussão. Eu duvido muito que ele tire o Jorginho, tá? Até pelo jogo absurdo que o Jorginho fez no Mineirão, achei que foi um dos melhores em campo. Não acho que ele vai tirar o Jorginho, mas o pessoal lá no Rio tem falado, né, que o Paquetá parece que pediu pra jogar um pouco mais recuado, como um segundo volante ali, que é um papel que ele sabe fazer também, mas não sei. Honestamente. O Jorginho, ele controla muito o jogo, né? Eu acho que o Jardim gosta desse tipo de jogador, tanto que no Cruzeiro o Lucas Silva foi titular com ele ao lado do Lucas Romero, né? Em alguns momentos até com o Mateuzinho à disposição. Então ele gosta desse cara e o Jorginho faz isso, assim, num nível, como você falou, extra classe. O Paquetá, você não tem tanto controle assim, mas ele é um cara que tem ainda um bom passe, mas ele chega muito, né? Muito. O Jorginho não chega tanto, né? É difícil ver o Jorginho batendo pro gol, né? O Paquetá já é outra história. Até chutou uma no Mineirão, né? Que o Otávio defendeu ali. Isso, mas é raro, né? Assim, não é um cara de tanta chegada. Não, realmente. E aí, provavelmente Pulgar e Jorginho é a dupla mais titular. Aí nas pontas, o Samuel Lino é o dono ali na ponta esquerda, né? Tem jogado com muita frequência. O Arrascaeta deve ser o 10. E aí na direita fica a dúvida aí. Carrascal, Gonzalo Plata, o próprio Paquetá pode jogar ali. O Luiz Araújo também voltou de lesão. Então pra gente ver que tem opções de qualidade e diversidade de estilos também. O Carrascal ajuda menos, né? Na marcação, né? Do que o Plata, né? Eu acho que vai jogar o Plata. Plata jogou muito bem no Mineirão. Ajuda muito. Mas, cara, eu tô achando que o Carrascal, depois do jogo contra o Mirassol ali, jogou demais. Ele jogou muito, e mesmo que tenha sido 90 minutos, acho que isso não interfere muito na dinâmica do que ele pode entregar em campo, né? Então, eu acredito que o Jardim, como o Samuel disse, ficou com várias dúvidas, isso foi muito positivo, assim, para o que ele vai pensar do jogo. Então, eu acredito que o Carrascal, ele tem uma possibilidade de entrar, porque eu vejo que ele é um jogador talvez mais efetivo ofensivamente e pode dar essa entrada. Agora, como você disse, o problema é defensivamente. Mas eu acho que ele ainda vai apostar no Carrascal. Igual a gente sempre fala aqui, e isso vale para todos os clubes. Futebol é cobertor curto, até num clube como o Flamengo, que tem muitas opções, né? Porque assim, o que a gente conhece do Jardim, a gente sabe que ele é um treinador pragmático, né? Eu não acho ele, assim, pragmático porque não é retranqueiro. Na minha opinião, o Jardim não é retranqueiro, então eu inclusive adorava ver o Cruzeiro dele jogar, achava que o time era até ofensivo dentro da sua característica. Mas ele é um cara que a gente não vê muito ele tomando essas decisões, digamos assim, mais ousadas, né? Pô, nós vamos jogar em casa, temos que ir pra cima, vou colocar o jogador tudo de frente. Eu não vejo ele muito com essa característica, né? Eu acho que ele é um cara que privilegia primeiro o resultado mesmo, né? Uma estrutura mais sólida, e eu acho que o Plata dá mais isso justamente por esse poder defensivo. Só que, por outro lado, a torcida do Flamengo detesta isso, né? Então, se eventualmente ele faz isso e o Flamengo não consegue se defender bem, acaba sofrendo gol, aí as críticas sobre ele vão pesar muito mais. Mas é aquele ponto também que a gente vem destacando aqui. Eu acho que uma eliminação, independentemente de como seja, vai colocar ele na berlinda e possivelmente até com uma chance de demissão. Então talvez ele queira se resguardar assim para classificar, porque eu acho que no jogo de hoje, para ele, vale mais o resultado em si do que como esse resultado chega, né? Sim. Para nós também. Para nós também, claro. Mas a gente tá aqui, né? Sim.